Seja bem-vindo de volta ao Belenberg, altura para analisarmos outros temas que marcam a atualidade, em concreto a revisão em baixa das previsões de crescimento económico para os Estados Unidos, uma revisão feita pelo Fundo Monetário Internacional. Carlos, começando por ti agora, em linhas gerais, o que é que representa esta revisão em baixa? Naturalmente, espera-se que cresça menos a economia norte-americana, mas a questão que se coloca é porquê? É ainda o impacto também daquele arranque de ano literalmente mais frio? Exatamente, foi os efeitos do inverno, os impactos que tiveram na atividade económica norte-americana, em que, fruto dessa mesma redução significativa que ocorreu no primeiro trimestre, impactou e teve impacto naquilo que é o final do ano, até 2014. Portanto, daí agora esta revisão de 1,7%. Essencialmente devido também, segundo o FMI, a um abrandamento do mercado em termos de investimento, do investimento das próprias companhias, e também um atrasar de retoma do mercado imobiliário que está aqui a afetar negativamente o ano de 2014, sendo que o baseline, aquilo que é o cenário base para 2015 e 2016, continua inalterado, aí com boas perspectivas também de recuperação da atividade económica. Agora, o que é confirmar-se, e já agora, introduzindo, a confirmar-se, por exemplo, o crescimento, a previsão de crescimento de 3% para 2015 será o maior crescimento da economia norte-americana desde 2005, portanto, estamos a falar muito tempo. E de boas notícias, boa parte delas devido àquilo que é os efeitos da política por parte do Fed, da injeção da liquidez e, acima de tudo, da estabilidade do mercado de trabalho e da recuperação do mercado de trabalho. Ainda hoje, os números de hoje foram extremamente positivos daquilo que é o sentimento em termos do mercado de trabalho. Janet Yellen já começou também a dar sinais de que o mercado de trabalho, para lá já a taxa de desemprego estar abaixo dos 6,5%, já começam a surgir alguns sinais de melhoria das condições salariais dos norte-americanos, que era algo que até aqui Janet Yellen gostava de ver verificadas no dia-a-dia, algo que já começam a surgir, e também um aspecto relativamente positivo que o FMI veio a dizer, é para uma recuperação do investimento privado. E obviamente que neste momento há uma grande dependência da economia norte-americana na componente do consumo, cerca de 60% da economia norte-americana depende do consumo, conjugado da redução da taxa de desemprego, o aumento ligeiro dos salários e obviamente também a recuperação do investimento privado, são sem dúvida nenhuma bons sinais daquilo que é a economia norte-americana, mas isto eu diria que é o lado positivo daquilo que foi o relatório do FMI. Porque, ao mesmo tempo que o FMI fez este relatório, destacou aquilo que são as preocupações para o longo prazo. E aí sim há algumas preocupações estruturais na economia norte-americana, em que as perspectivas de crescimento de longo prazo são reduzidas de 3% para 2%, e sim é um impacto, sem dúvida nenhuma, que não é positivo numa lógica de longo prazo, ao mesmo tempo que também vem colocar aqui em causa algumas questões sobre a estrutura demográfica e o envelhecimento da população nos Estados Unidos, a necessidade de aumentar a imigração para melhorar a capacidade produtiva e também as necessidades de infraestruturas, a parte também algumas componentes de regulação financeira. Portanto, são grandes desafios que são colocados à economia norte-americana nesta fase em que vê as taxas de crescimento de longo prazo reduzidas a 2%, a taxa de crescimento a 2%, o que, de certa forma, é aquilo que nós temos estado a assistir no mercado, em que as taxas de juros de curto prazo e as taxas de juros continuam baixas, as expectativas de inflação são baixas. Ora, o que está aqui em causa é exatamente perspectivas de crescimento económicas, também elas baixas. E aquilo que neste momento começa a ser avançado nos Estados Unidos é de que as empresas, neste momento, deparam-se com níveis de financiamento, taxas de juros extremamente baixas, o que, um pouco em linha com aquilo que tem sido feito na Europa, há, digamos, como que a capacidade de irem ao mercado financiarem-se. No entanto, há dificuldade em depois encontrarem projetos de investimento, porque as perspectivas de crescimento a longo prazo, elas também são baixas. E, obviamente, há aqui, digamos, um pouco em contraciclo, que esta capacidade de financiamento a taxas de juros extremamente baixas, depois não encontra os projetos de financiamento necessários para injetar mais financiamento na economia, e isto, obviamente, é mais
específico e mais preocupante para a Europa. Nos Estados Unidos, aquilo que nós temos estado a verificar é exatamente um acumular de cash por parte das empresas na sua tesouraria e que depois muitas vezes favorece o quê? Os acionistas, fruto daquilo que é o aumento dos dividendos ou então mesmo políticas de share buybacks, de recompra de ações, o que tem favorecido também boa parte daquilo que é o mercado de investimento norte-americano. José Santos Teixeira, pegando naquilo que o Carlos dizia e olhando para esta questão da economia norte-americana, depois de tantos estímulos, de tanta injeção de liquidez no mercado, podemos dizer que mesmo assim esta arma do último recurso ainda não consegue ter os efeitos que se desejaria, ou pelo menos no tempo desejável? Bem, é preciso dizer que tanto os Estados Unidos como a Europa têm, nesta altura, um concorrente de peso, que é a China e a Índia e os mercados emergentes em geral. Quer dizer, de antes, efetivamente, as medidas talvez produzissem mais facilmente efeito porque, digamos, que eram as economias de longe dominantes e, portanto, facilmente encontravam veículos de investimento interessantes relativamente ao futuro. Portanto, acho que deve ser essa a razão, não tenho uma grande explicação. De qualquer maneira, do ponto de vista de investidor, digamos assim, nos últimos tempos tem-se falado muito, embora a recuperação dos Estados Unidos tenha sido mais rápida, mas do ponto de vista bolsista, ela também já está feita. Quer dizer, e portanto, ultimamente, a maior parte dos analistas e dos estrategas têm mais aconselhado o investimento na Europa, nas empresas europeias, do que propriamente nas americanas, embora com uma contradição, é que no próximo futuro pensa-se que o dólar se valorizará relativamente ao euro e, portanto, também há alguma vantagem, digamos assim, em aproveitar nas cotações das empresas americanas a provável alta do dólar relativamente ao euro, o que também contradiz, em certa medida, o investimento nas empresas europeias. Quer dizer que os Estados Unidos, se o dólar de facto se valorizar, quer dizer que, efetivamente, terão um crescimento talvez superior, continuarão a ter um crescimento superior ao da Europa. Portanto, quer dizer, entre, digamos, mortos e feridos, alguém há de escapar. Do nosso lado, nós estamos mais a investir nesta altura, ou mais virados para a Europa, e à procura sempre de uma empresa pérola, a pérola rara nos mercados emergentes, do que propriamente virados para os Estados Unidos, onde temos alguns investimentos no nosso fundo mundial, digamos assim, mas de empresas líderes, que é um dos nossos conceitos, é investir naquelas empresas que de certeza absoluta vão continuar a ganhar dinheiro. Vou dizer um exemplo tão banal que ninguém liga nenhuma, que é a Coca-Cola, por exemplo, embora nós por acaso não estejamos investidos na Coca-Cola, mas pode ser uma empresa desse género, a Coca-Cola, a Shell, ExxonMobil, etc., que são empresas de tal maneira multinacionais, de tal maneira expostas a todos os mercados, a todas as moedas, que vão encontrar sempre solução para aumentarem os seus proveitos. Faz sentido, Carlos, continuar, e começamos a ficar sem tempo, continuar a manter as taxas de juros perto de zero? De resto, o FMI vem dizer isso mesmo, até alertando para o facto de poder manter por mais tempo do que aquilo que Janet Yellen, e em concreto a Fed, estariam à espera. Ainda assim, da última vez, se bem se lembram, na última reunião, aliás, da última vez que Janet Yellen foi ao Congresso, não na reunião, veio dizer que até mostrar-se um pouco preocupada porque havia aqui uma sobrevalorização das empresas. Há razões para essa preocupação, há razões para se manter por mais tempo os juros perto de zero e entenda-se por mais tempo para lá deste ano 2014. Sendo que essas declarações de Janet Yellen depois foram refeitas ou foram atualizadas passado 2 dias a dizer que afinal estavam em níveis históricos médios. Sem dúvida nenhuma que há uma particularidade neste momento de mercado, que esta subida e desses máximos neste que estamos a assistir no mercado norte-americano, especialmente, e também no europeu, que é nunca como agora os investidores estiveram tão receosos dessa mesma subida do mercado de ações. Habitualmente, o que nós verificamos quando temos uma subida forte dos mercados de ações, os investidores entram numa lógica de euforia, em que toda a gente fala do mercado de ações, toda a gente investe no mercado de ações. Neste momento, e a particularidade deste bull market, assim o poderemos dizer, é o facto de haver muitos investidores receosos, uma vez que têm bem presente aqueles problemas que foram desde 2008. Significa isto que
Obviamente, ainda há muito dinheiro no sistema e não há muito dinheiro dos investidores que poderá ser afeto também àquilo que é o mercado acionista. Também é que ter em consideração que tivemos aqui um momento de muitíssimo boa performance, aquilo que foi o mercado de obrigações, nomeadamente o segmento de high yield. Mas a questão que se coloca neste momento e sobre aquilo que são as expectativas dos bancos centrais é até que forma as medidas até agora consideradas como não convencionais passarão a ser convencionais. E será que o quantitative easing daqui a 2, 3 anos, se existir algum problema, não poderá ser novamente retomado? Portanto, e é exatamente estes Depois desafios... de implementado uma vez... Obviamente que é fácil, porque já está testado desde o seu início até ao seu fim e os seus efeitos. E obviamente que é isto que os investidores, de certa forma, estão aqui a incorporar. José Santos Teixeira, para Não, terminar. Eu gostava só de acrescentar uma pequena coisa. Ainda tem um minuto e qualquer coisa. Perante este bull market das ações, eu devo dizer que o grande bull market para mim está no valor das obrigações de Estado, nomeadamente, que dão 2% de taxa de juros. Eu penso que aí é que está a grande bolha que pode rebentar e, portanto, entre quem tem dinheiro investir a 1 ou 2% de taxa de juros durante 10 anos ou investir nas ações, eu sinceramente não tenho dúvida, prefiro ainda as ações, embora com esses receios que são observados por toda a gente no mercado. Agora, a grande bolha são as obrigações, em minha opinião. As obrigações soberanas dos grandes, e não soberanas também. Quer dizer, as taxas de juros estão todas muito baixas e, portanto, aí é que não há nada a ganhar. Pelo contrário, se começarem a subir, em 10 anos, cada 1% de subida da taxa de juros é mais ou menos 8% de desvalorização da obrigação. Muito bem. José Santos Teixeira, Carlos Almeida, foi, como disse no início, um prazer tê-los comigo neste Bull & Bear, que regressa dentro de 8 dias. Até lá, faça bons investimentos.